saudade de vocês. Aqui um tempinho sem fazer vídeos, né, com temas assim específicos pra vocês. Mas é porque essa CC tá aí cheia de cursos, ministrando várias coisas, turmas novas. E agora que tá tudo mais tranquilo, os vídeos vão voltar a ficar menos espaçados, tá bom? Não se preocupem, o canal não vai acabar. Muita gente perguntou desesperada, você vai parar de fazer vídeo, não sei o que. Não, pessoal, o SOS Wicca não vai acabar, tá? Apesar disso incomodar muita gente, o SOS Wicca não vai acabar, desculpa meu bem, beijo, me liga, tá? Fiquem tranquilos, ok? Nem o SOS Wicca, nem o canal, nem as fanpages, nem a empresa, nem o site, nem os cursos, nada disso vai acabar, tá bom, pessoal? Então, venham pro SOS Wicca, que aqui a gente estuda sério, estuda legal, estuda com amor, tá? Com irmandade de verdade, tá bom? Não se preocupem. O tema deste vídeo é ataques, tá? Ataques energéticos. O que são esses ataques energéticos, Sabrina? Seguinte, muitos devem ter lido no meu blog Feitiço das Letras os posts que eu tenho colocado sobre ataques. E fez muito sucesso, diria até, sucesso no sentido de que eu percebi que ajudou muitas pessoas. E eu quero expandir isso, então, pro canal, porque se no blog, sei lá, centenas de pessoas leram e ajudou, aqui no canal milhares de pessoas vão ver e vai ajudar. Então, assim, vamos expandir a luz e que as sombras voltem pro lugar de origem, tá? Então, vamos lá. Na magia, pessoal, nós não concebemos a ideia de que só haja dois tipos de energia, a boa e a má, tá? O bem e o mal e só existe isso. Não. Dentro da magia nós sabemos que existem diversos tipos de energia, em diversas esferas, em diversas dimensões, tá? Com diversos propósitos e tudo mais, ok? Essas energias, elas vão das mais puras e genuínas, e essas provêm realmente dos deuses, até as mais malignas, nojentas e nocivas, que são a das sombras, a das entidades nocivas, a das entidades perdidas, a das entidades realmente que não estão apenas perdidas, tem aquelas que simplesmente escolheram o caminho do mal. Tá? Realmente a sombra existe, pessoal, tá? O mal existe, só que nós não conhecemos o mal como uma entidade única, tá? Como em outras religiões, assim como a gente não acredita em um único Deus, tá? A gente não acredita no mal como sendo uma entidade única, tá? São diversas entidades que trabalham por associação, tá? O que é trabalhar por associação? Se tem um obsessor que obsedia a minha família, por exemplo, a minha família, ela tá... Vou dar um exemplo bem idiota, simples, só para fazer uma analogia básica. A minha família tá fazendo negócios com uma outra família, sei lá, amizade, enfim, ou uma parceria e tal. E aquela outra família também tem lá um espírito que está obsediando. Não é toda família que tem um espírito que obsedia. Não é toda pessoa que tem um obsessor. Tô só, dando um exemplo. E aí, o que acontece? Essas sombras, esses obsessores, tá? Eles se unem por associação, já que, né? Um não quer que aquele povo progrida, e aqui também não quer que o povo progrida. Eles se associam para então mandar ataque, tá? Ataque ou influência é como a gente chama na magia. Como é que são esses ataques, tá? Esses ataques energéticos, eles vêm das mais variadas formas e cada pessoa vai mostrar um tipo de sintoma, mas eu vou citar alguns que são unânimes, digamos assim, e dá pra vocês começarem a notar e aí buscar auxílio, buscar uma proteção, tá? Então, assim, primeiro vocês têm que entender o seguinte: não existe apenas uma entidade do bem, nem uma entidade única do mal, tá?
Existem diversas esferas nocivas também, tá? Egrégoras malignas, tá? Egrégoras são portais de energia, tá? Quando nós, bruxas, magos, abrimos, vamos supor, comemoramos um sabá, um esbá, nós abrimos uma egrégora gigantesca de luz. Ou ritualizamos ali, ou um bruxo solitário faz uma oração, tá abrindo uma egrégora de luz. Existem também as egrégoras nocivas, tá? Que são abertas simplesmente por essas entidades nocivas, desencarnadas. Por entidade eu sempre vou estar falando em desencarnados, tá? E existem também os magos negros, né? As bruxas que não fazem o bem. Essas não são icanianas, tá? Se for, não são icanianas. Podem até se dizer icanianas e serem mascaradas, mas não são. Porque se for, não faz o mal, tá? E tem também, então, essas egrégoras também podem ser abertas por encarnados que estejam procurando o mal, fazer o mal, interferir no livre-arbítrio, e enfim. Ok? Então, partindo do pressuposto, tá? Partindo da premissa de que não existe só uma entidade do bem, até porque a gente acredita em vários deuses, também não existe uma única entidade do mal. Então, a gente tem que lidar com uma infinidade de tipos de ataques e entender os porquês desses ataques. Quando a gente entende por que algo está nos atacando, a gente consegue lidar com isso, trabalhar em cima disso e se proteger, tá? Então, primeiro a gente precisa entender como funciona e depois perceber os sinais, ok? Os sintomas, tá? Por que há esses ataques, Sabrina? Esses ataques são só para quem é da magia? Como é que funciona isso? Esses ataques são especialmente para quem é da magia e para quem lida com espiritualidade. Aí pode entrar uma outra gama de religiões que lidam com espiritualidade, tá? Só que cada uma delas vai lidar com esse tipo de ataque de uma forma diferente, né? Cada um com a sua crença. Na magia, por que há ataques na magia? Primeiro, há os ataques de pessoas físicas encarnadas a outras pessoas físicas. Há os ataques dentro do meio mágico, tá? Que é por inveja, que é por orgulho, que é porque acha que um tá tomando o lugar do outro, enfim, sabe? Isso é aquela coisa bem mundana, bem materialista, de pessoas que realmente não estão em conexão com a Deus, então, e esses são os ataques físicos e mundanos de uma pessoa realmente encarnada em cima de outra, tá? Mas o foco hoje aqui a gente fala sobre os ataques espirituais, os ataques energéticos. Então, existem os ataques que vêm do mundo espiritual, tá? Dessas entidades nocivas, entidades perversas, ok? Que tem como objetivo o quê? Deturpar, destruir a luz, tá? E qualquer pessoa que fale dela, que emane ela, que vibre ela, que ensine ela, tudo que você fizer relacionado à luz vai incomodar. Porque a luz ofusca os olhos de quem está na escuridão, não é verdade? Aí que tá. Mas então não vou estudar magia, então não vou mais estudar, então eu vou me enfiar num casulo, não vou sair de lá nunca mais e vou me enfiar debaixo da minha cama e me esconder lá embaixo, porque senão eu vou ser atacado. Não, você já está sendo atacado e não percebeu. Se você está falando isso agora, de que você vai se enfiar num casulo, não vai estudar mais, porque você está com medo de um ataque, você já está sendo atacado. Sabe por quê? Porque a luz não teme a sombra. É muito pelo contrário. Se a gente souber como se proteger, não tem por que ter medo. Eu sou filha da deusa. Você é filho da deusa, você vai ter medo do quê? De sombra? A gente é muito mais luz, pera lá, que negócio é esse? A gente só tem que saber de onde vem, por que vem e entender os sintomas. Aí sim. Aí sim a gente consegue controlar, a gente consegue mudar o jogo, transmutar e iluminar a situação de uma tal forma que uma egrégora de luz aberta vai fechar centenas de sombras. Então, é exatamente o contrário, é estudar mais, é praticar mais, é emanar mais luz, é falar mais sobre isso, é fazer o que eu tô fazendo, dar a cara a tapa e falar. É assim que funciona, porque se a gente se unir todos na luz,
a sombra vai ficar cada vez mais enfraquecida. Eu comecei escrevendo no blog, agora eu estou disseminando a informação aqui. Vai vir ataque pra cima de mim? Possivelmente. Se eu contar pra vocês do dia que eu tive de impedimentos pra chegar até aqui agora e poder sentar e gravar esse vídeo, vocês não vão acreditar. E eu dei risada, e eu me conectei com a deusa, e eu fiquei fazendo mantras em cada situação. Não me deixei abalar, porque senão eu não estaria sentada aqui agora. Eu tô exausta, estaria deitada, estaria fazendo outra coisa, estaria descansando, colocando outras coisas em ordem. Porque tanta coisa aconteceu pra eu não estar aqui, que eu teria me deixado levar. Mas não. Eu tinha plena noção de que isso estava acontecendo pra eu não estar aqui agora. Porque eu já tinha começado a escrever, porque eu já tô lançando os textos e porque eu falei que ia ter vídeo. E mesmo que eu não tivesse falado, né? As coisas, né? A gente sabe que sabe. Então, assim, eu já sabia, eu já estava preparada. Essa é a diferença, tá? Então, retomando. Sabrina, por que a sombra vai me atacar? Eu não sou nada, não sou importante assim. Haha, você é. Quando você fala que você não é importante, é aí que você abre uma porta para ataque. Todos nós somos importantes. Se a gente está sendo atacado, a gente é muito importante. Por algum motivo, a gente é importante pra caramba. Tá? Então, para de se achar que esse negócio de complexo de inferioridade não cabe dentro da Wicca. Muito menos de superioridade. Aqui a gente está na igualdade. Aqui a gente está no amor próprio. Aqui a gente está na vibração elevada. Legal? Então, assim, por que as pessoas egoístas, elas parecem que elas prosperam mais rápido? Se elas são más, elas são egoístas, elas não ajudam o próximo, sabe? Elas não... Por que, Sabrina? Por que elas vão pra frente e eu não vou? Porque elas são egoístas. Porque elas não são atacadas. Não com a mesma força com que as pessoas altruístas são. As pessoas egoístas não interessam as sombras. Elas não alimentam as sombras. Porque elas são egoístas. Então, assim, elas parecem chegar realmente mais rápido aonde elas acham que é bom pra elas. Mas a tríplice também vai voltar pra todo mundo. A questão é que muita gente fala, mas por que aquela pessoa é tão má e ela conseguiu isso? Justamente por isso. Ela não tá atrapalhando as sombras. Ela não tá atrapalhando nenhuma entidade nociva, ela não tá atrapalhando nenhuma egrégora. Então, assim, por enquanto, não tô ligando pra essa pessoa. Então, ela chegou um pouco antes aonde ela achava que devia. Mas você, eu, todos nós que estamos na luz, vamos chegar com todas as bênçãos aonde nós devemos, no devido tempo. E muito mais fortes. Porque a gente tá indo por um caminho que a gente vai ajudando as pessoas, vai levando luz e vai sendo atacado. Porque aí sim a sombra nos ataca por isso. Porque a gente ensina. Porque a gente leva luz. Porque a gente dá cara a tapa. Porque a gente tá aqui falando. É por isso que a sombra ataca. Ah, mas então a sombra só vai atacar sacerdote e sacerdotisa que ensina. Beleza, tô de boa. Não. Desculpa. Com o meu lado maternal, eu até queria poder falar assim, só vai atacar a gente, vem na gente que a gente tem mais conhecimento e deixa os meus alunos em paz. Mas não é assim. Eles vão atacar os mais fracos também, lógico. Porque a partir do momento que você começa a estudar, você se desperta. Você se desperta como se uma chama se acendesse. Uma chama acendeu, ela pode acender milhares e milhares de outras chamas. A partir do momento que você é luz, você começa a emanar luz. Você começa a vibrar luz. Você começa a distribuir palavras boas e a, sabe, entrar numa corrente de luz. Você chega feliz no trabalho e a vibração do lugar já muda. Você levou luz para um lugar que estava pesado.
você tá incomodando alguém com isso. Porque eu tenho, assim, alguns alunos que de repente dão um looping, assim, sabe? Uma caída geral na energia. E eu também tenho as minhas quedas energéticas. Epa, eu sou filha da Deus, mas eu não tô imune. A gente tem conhecimento, mas não é porque a gente é sábio, um pouco mais sábio do que vocês, a gente está ensinando, mas a gente não é nada sábio perto do que existe para aprender, que a gente tá fora. Não, a gente também dá umas caídas boas. Só que a gente também entende que essa caída boa foi um ataque e aí a gente já... Peraí. Vamos dar a volta por cima, lindo e maravilhoso, e vamos emanar mais luz ainda. Tá? Por que existem quedas energéticas? Porque eles vão lá, eles atacam num ponto seu, por exemplo, numa lembrança que te dói, na saudade de alguém que se foi, não necessariamente pra morte, mas de alguém que você está distante, tá? Eles vão lá e pegam, por exemplo, e te pegam na parte profissional, numa baita bronca do seu chefe, ou até mesmo na perda de um emprego. Isso pode variar a intensidade, depende do quanto você está incomodando. Se você está incomodando muito, é porque você está emanando muita luz. Continua na luz. Não para, não se deixa. O caminho é esse, você está certa. Você está certo. Se estão te atacando, é prova de que você está no caminho exato. Essa é a burrice deles. Porque a gente só dá a entender, só dá mais certeza de que, então eu fiz certo. Obrigada aí, hein? Valeu, gente. Agora se prepara que a gente vai ligar o interruptor e vai iluminar essa bagaça. Entendeu? É bem por aí, pessoal. Então, assim, eu tô falando de um jeito bem simples, bem no diálogo, para que vocês entendam e assimilem a situação. A sombra vai atrás da luz. É sempre assim, tá? Então, os físicos, os cientistas podem achar que é o contrário. Mas na espiritualidade é assim. Por quê? Se a gente está ajudando as pessoas, ou mesmo só se ajudando, nós estamos criando luz. Nós estamos começando a incomodar, porque nós estamos nos fortalecendo. Somos importantes sim, tá? Não estou dizendo que cada pessoa tem um obsessor coladinho ali, não. Mas você pode estar dentro de um grupo de estudo, em que tenha uma pessoa, por exemplo, que está sendo obsediada. E você vai ajudar, e essa pessoa vai começar a te atacar também. Porque ela não quer que você ajude o amiguinho, entendeu? Então ela vai começar a te atacar também, a te enfraquecer, a te sugar. E assim vai, no efeito dominó. Se deixarem, se perceber ali, a gente já vai para um banimento. Segura na mão de Hecate e vai. É bem por aí, entendeu? A gente já entra em conexão com a deusa, já começa um mantra, já dá risada e fala, não vou entrar na tua vibração. Eu não vou cair aqui, porque o meu lugar é aqui em cima. Não porque eu sou superior, mas porque eu tô evoluindo. É cada vez mais pro alto que eu vou, pera lá. Hey, tá? Cair é normal? É normal, mas você tem que entender que você tem todos os meios para levantar. E que eu não admito que você fique no chão. É assim que tem que ser, tá? Sabendo, então, recapitulando. A sombra vai aonde há altruísmo, aonde há auxílio, aonde há ensino, aonde há união, aonde há ajuda. Justamente para quê? Para destruir isso. Cada vez que eu inicio uma turma, é pedrada, pessoal. Porque eu tô iniciando uma turma, eu tô ensinando, eu tô ajudando a despertar aquele monte de pessoas maravilhosas que vão despertar outras, que seja com uma palavra, que vão levar luz ali, que vão levar luz aqui. Aí me atacam, e atacam eles. E às vezes caio, e eles caem, e eles me levantam, e eu levanto eles, e assim a gente vai. Isso é o sacerdócio, isso é magia, isso é ser aluno, isso é ser iniciado. Ninguém tá ileso, ninguém tá imune. Se você achar que fugindo vai dar certo, não vai. Não vai. Então, quais são os sintomas de ataques? Alguns dos principais sintomas, tá?
Cada sombra, tá? Vamos chamar de sombra as entidades desencarnadas, nocivas, que são bem sombras mesmo, tá? Sim, que nos sujam, que nos põem pra baixo, enfim. Elas vão pegar sempre no seu ponto fraco, tá? Sentir um ponto fraco, nem sempre é coincidência, tá? Abranja todas as possibilidades, pelo menos. Abre um pouco a cabeça e abranja todas as possibilidades, pelo menos, tá? Dores de cabeça é um dos sintomas. Peso nas costas, na nuca, tá? É basicamente os mesmos sintomas do vampirismo, tá? Só que um pouco piores. Dores no corpo, falta de apetite, um sono incontrolável, que é pra te tirar da ativa, tá? E de quebra, se não te pegar e levar lá pra baixo pra te dar uma coça, tá? Vamos lá. Você se sentir muito depressivo, tá? Choro, muita sensibilidade, assim, mas uma sensibilidade ruim, sabe? Sabe aquele pesar? Sabe aquela dor? Saudade de não sei o que, um vazio, uma vontade de sair correndo. Sabe aquele momento Forrest Gump, que você tem vontade de pegar e sair correndo? São sintomas assim, sintomas de ataque. Pensamentos suicidas. É batata, é sintoma de ataque, tá? Pensou em se matar, é pensamento suicida, é sintoma de ataque, tá? Isso não é ser uma pessoa má, isso não é ser uma pessoa louca, isso é simplesmente estar sendo atacada, tá? Não se sinta mal por isso, tá? Só não faça nenhuma besteira. Veja o vídeo, leia o texto no blog Feitiço das Letras e entenda, pra você não passar por isso, que eu não desejo isso pra ninguém. É o que mais eles querem. Então por isso que eles colocam na gente as dores físicas, as dores emocionais, as dores psicológicas, tá? Você achar que tá ficando louca é outro sintoma de ataque. Geralmente, assim, quando você para de ouvir a sua intuição, quando você para de acreditar em si mesmo e quer largar tudo, eu vou largar tudo, isso não tem mais jeito, eu vou desistir. É ataque. É ataque. Depressão, gente, bipolaridade, isso é tão mal diagnosticado, tá? Não vou falar que 100% não é isso. Tô falando, vamos falar aqui juntinho, no meio mágico, tá? Quem é diagnosticado, quem tá com depressão, quem é bipolar, transtorno borderline e tará, pode até ser, tá? Pode. Tem remédios que ajudam e que às vezes são necessários sim, tá? Não tô falando simplesmente pra você colocar uma pedra no peito e achar que... Não, tem hora que você realmente precisa de um acompanhamento médico, porque o seu psicológico foi afetado, tá? Mas não é simplesmente porque você nasceu com isso, você desenvolveu isso, não. Isso vem muito mais do espiritual. E aí, quando chega no físico, você precisa tratar, ok? Mas são assim, sintomas de ataques energéticos vorazes, assim. E o que eu falei pra vocês. Tô espiando aqui no blog pra ver se eu não esqueci de falar alguma coisa. É o que eu falei pra vocês. Eles vão pegar em algum ponto fraco teu. Por isso, assim, esses são sintomas gerais, tá? Mas sempre vai ter alguma coisa que é só sua, tá? Algum sintoma, algum ponto fraco, que óbvio, é só seu, só você vai saber, tá? Então, assim, é alguma coisa que é muito séria pra você e que é capaz de te colocar realmente de cama. De não querer levantar pra tomar banho, sabe? Isso é uma baita influência energética negativa, tá? Então, assim, o último parágrafo do texto que eu coloquei no blog, vou deixar o link desse texto aqui na descrição, para que vocês possam ler na íntegra o texto e ver os outros textos que eu escrevi acerca do tema. Mas eu vou ler para vocês o último parágrafo, que diz assim: seja um aluno, um sacerdote, um oraculista, um magista solitário, um alquimista, uma bruxa de cozinha que cura com chás,
Seja você um grande sacerdote, um dedicado, um iniciado, seja em qual for a vertente mágica do bem que você seguir, você é importante. E à medida que levar o seu conhecimento, seja como mestre ou como alguém que espalha a luz, você será atacado por quem vê e por quem não vê. Tá? No caso, atacado por pessoas, né, físicas e as desencarnadas. E eu realmente espero que se lembre desse texto, que se lembre dessas palavras e desse vídeo, pessoal. E não duvidem do quão vocês são realmente importantes. E não deixem as suas portas energéticas abertas. Deixem-nas bem trancadas, onde só a luz e a deusa façam morada. Tá? Então, pessoal, independe do seu grau de iniciação, independe do seu grau de sabedoria. Se você está começando, você também vai ser atacado, porque não querem que você comece, porque daí você vai estudar, você pode levar conhecimento a outras pessoas e tará, tará, tará. O que acontece, pessoal, é que você é importante porque você está do lado do bem. Você é luz. Se você é luz, você vai incomodar a sombra, tá? Então eu quero que você se lembre das minhas palavras agora. E não se esqueça disso, você é importante e você tem que continuar levando luz. Você tem que saber identificar os sintomas. Você tem que pedir auxílio se for preciso. Ou da deusa ou de alguma pessoa que possa te elucidar, ou conversar com algum amigo, ou desabafar. O que você não pode é jamais deixar de estudar, se deixar cair, se esconder, se colocar num casulo, isso não. Deixar de tentar, deixar de lutar, jamais. Porque aí você dá a vitória para quem você menos quer, que é a sombra. Não deixem que eles destruam a sua vida. Eu já vi muitas destruídas. A minha já foi diversas vezes. Quiseram fazer de novo. E eu tô começando a impedir. Impeça você também. Você tem todo o poder do mundo, sabe por quê? Porque você é filho da deusa e do Deus. Se você estiver em conexão com isso, estiver em conexão com eles, pedir proteção e identificar os sintomas, a sombra não te pega mais. Quando a gente incomoda porque a gente está chegando no coletivo, que quando é só a gente estudando, é uma coisa. Quando a gente começa a estudar num grupo, ou a gente começa a ensinar, quando a gente toca no coletivo, que é muita gente, a gente começa a incomodar muito mais. A gente vira alvo. Então, não fuja. Não fuja, por favor, fica aqui comigo. Fica aqui, não foge. Fica na Wicca, fica com a fé na deusa. Não foge, não. Não tenha medo. Eles só vão fazer aquilo que você deixar que eles façam. Se você for forte e não cair na vibração deles, eles não vão fazer nada. E se você cair, você tem como levantar. E você pede auxílio, você me manda e-mail, e a gente conversa, e você ora pra deusa, mas não se deixa cair. E se cair, a gente te levanta. Mas não deixa que a sombra acabe com a tua vida. Não deixa que nenhuma influência determine quem você é. Não deixe que nenhuma influência, nenhuma entidade diga o que você deve ou não fazer, porque isso é interferência no livre-arbítrio e pela lei universal da espiritualidade do bem, isso é proibido. Se mandou você fazer algo, já não é do bem, saiu do livre-arbítrio. Fica de olho, porque quem diz ser teu guardião é na verdade teu obsessor. Super beijo e blessed be. Tchau.